Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast. Fala meu caro Dias, tudo bem? E aí, João, boa noite, meu cara. Boa noite, tudo em paz? Rapaz, a gente tá com a mania de toda vez que a gente tem uma dúvida sobre o mercado imobiliário, a gente grita para o maior especialista hoje do mercado. A gente chama quem sabe, né? A gente chama quem sabe. Exatamente. Hoje a gente está aqui mais uma vez, Dias, com o Douglas, proprietário da Dizat, especialista em imóveis de alto padrão. Bem-vindo novamente, meu caro. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, né? Mais uma vez aí, tamo aí, né? Vamos bater um papo bacana. Vamos bater um papo bacana. E Douglas, o Douglas hoje Não está só. não está só, ele nos trouxe, né? Nos presenteou com um grande amigo. Ele está aqui, Dias, com o Márcio. Márcio, presidente da Asconset, É a Associação dos Construtores. Então acho que eu falei mais ou menos certo, ele vai corrigir pra gente. O Márcio também é proprietário de uma construtora Andiara, se não me engano. Então, muito bem-vindo, Márcio. Muito bem-vindo, Márcio. Tamo junto. Eu acho, Dias, que eu me enrolei aqui na hora de falar o nome dele, que é Márcio. É Márcio. Muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Boa noite a todos, telespectadores. Eu sou Márcio Teixeira, presidente da Associação dos Consultores de Sete Lagoas. Atuo aqui no mercado em Sete Lagoas de classe média residencial. E presido uma associação que compõe de 20 construtoras. Eu, particularmente, estou no mercado de construção. Eu já fiz loteamento, se englobar o tempo meu de loteamento, vamos falar 15 anos. Eu vim, a minha família veio de Pedro Leopoldo, minha construtora chama Andiara. Você é natural de Pedro Leopoldo? Não, eu sou natural de Sete Lagoas. Né? Minha família é de Pedro Leopoldo, entendeu? Nasci em Sete Lagoas. E o nome da minha consultora é Andiara, até um bairro lá de Pedro Leopoldo, da qual nós fizemos, e foi aonde que eu nasci na construção civil. E aí eu vim, né, comecei a realizar investimentos em Sete Lagoas. Já tem aí, meu pai sempre fez, né? Meu pai trabalhava com isso em Sete Lagoas. E aí eu continuei, eu era professor universitário, morei fora, morei em Ribeirão Preto, morei em Maringá, no Paraná, dei aula em algumas universidades, não na área de construção civil, e retornei para Sete Lagoas. E aí eu falei, não, poxa, eu acho que está na hora de eu começar a ingressar na construção civil. Eu emparelhava duas profissões, e aí acabou que estava muito exaustivo tocar a profissão de professor universitário, conciliar as duas profissões, e fiquei só no segmento da construção civil. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro. Como você entende hoje o mercado da construção? Antes da gente entrar no mercado de construção civil, Alexandre, você falou que você ia... Posso entrar de direto? Pode. Como é que você entende? Como é que está o mercado da construção civil hoje em Sete Lagoas? O que você está enxergando? Quais são as perspectivas do futuro para o mercado? Dá para a gente um panorama de como está isso. Sete Lagoas, esse é um assunto um pouquinho extenso, porque ele delinea por várias vertentes. Primeiro, você tem uma questão socioeconômica da cidade que faz a tendência de mercado. Cada ano você tem uma tendência mais forte. Isso nasce lá no governo federal, certo? Quando tem o governo federal que ele coloca um prisma, fala, olha, a política econômica agora é nesse patamar. Então a gente já tem mais ou menos uma tendência do que vai ser o mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns condomínios fechados, que é considerado de alto padrão aqui em Sete Lagoas, no governo lá da Dilma, 2014, aquela época que teve aquela recessão, a taxa de juros ela esteve muito alta. Então, naquele período, os condomínios não decolaram, tinha dificuldade de construção, tinha dificuldade de evoluir.
mudou o governo, a taxa de juros já no Temer começou a cair, no Bolsonaro nós chegamos com a taxa Selic entre 2% e 3%, ou seja, foi o céu de brigadeiro do alto padrão. O alto padrão, assim, veio muito forte. Porque a linha de crédito do alto padrão, ela é diferente, né, da linha de crédito do imóvel popular. Então, e às vezes as pessoas não têm discernimento, porque vê o governo liberando crédito, o pessoal às vezes comprando Minha Casa Minha Vida, mas são segmentos completamente diferentes. A política que o governo aplica nisso também é muito diferente, né? Muito diferente. Então acaba que influencia diretamente. E a gente vê muito que se fomenta, às vezes, o empreendimento popular, né? Mas esquece que o alto padrão também ocupa uma considerável parte do mercado e, né, e dessa engrenagem aí de mão de obra, de material, de consumo mesmo, né? Para a economia. Aí no mesmo período de tempo, com a pandemia, o custo de insumos da construção civil quase que dobrou. O cimento dobrou, Foi mesmo. Ferragem aumentou muito. O que ocorreu? O alto padrão conseguia suportar isso. Por trabalhar com a margem maior. O público do alto padrão conseguiu suportar essa variação de preço do imóvel. O do popular, não. Então, o popular, desse período, vamos falar assim, do início da pandemia até o ano passado, foi de anos ruins. Está começando a melhorar esse ano. Entendeu? Que a renda começando a normalizar, teve que fazer ajustes no Minha Casa Minha Vida, teve que aumentar o teto do Minha Casa Minha Vida, né? Então, ou seja, o teto hoje nacional é R$350 mil. Do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida. Inicialmente, qual que era o valor? Vamos falar que antes do governo do Bolsonaro, em Sete Lagoas, ele era 190 mil. Veio a pandemia, fizeram um reajuste para 215, 220 mil. Em Sete Lagoas, esse 220 ainda continua, mas é o que a gente chama de faixa 2. Minha Casa Minha Vida são 3 faixas. Quer dizer, esse é o faixa 3. Você tem o faixa 1, que é o mais popular que tem, que ele às vezes, ele é até em parceria com a prefeitura, é tipo Dona Silvia. Sim. Entendeu? Ele é com uma renda até de 2.800. Daqueles valores de prestação bem baixinho. E depois você passa para o faixa 2, que a renda vai até 4.700. Estou falando renda familiar, tá? E depois você tem o faixa 3, que vai com a renda até de R$8 mil. E a taxa de juros vai de 4,5% no faixa 1 anual, chega até 7,66%, até 8% no faixa 3, mais ou menos. Aí depois se aumentou o teto, aí virou um teto nacional até 350 mil. Mas aí você já tem uma taxa muito menor, um subsídio muito. Subsídio até não tem. Não tem, não. O subsídio só tem abaixo do teto do faixa 2, que é o 220 mil. Sim. Mas aqui, aproveitando o que você está falando aí, e aí a gente falou de 3 faixas, e aí tem o alto padrão, né? Essas 3 faixas, a terceira ela entra na classe média ou ainda não? Olha, você chega até 350 mil. Se você vender um imóvel de 370 mil, ele sai do Minha Casa Minha Vida. Aí esse seria, então, classe média, 370, acima desse valor? Não, o que é Minha Casa Minha Vida, a gente considera popular, porque é um programa social. Sim. Não é? Até o Douglas pode falar aqui com melhor propriedade do que eu não atuo no alto padrão. O alto padrão você caracteriza que começa aqui o quê? A partir de 1 milhão? Na verdade, assim, vai ter essa porque a gente fala que alto padrão, a gente não considera nem tanto preço, né? Acaba que o preço, ele compõe o alto padrão, né? A gente costuma falar que alto padrão você tem a ver com localização e com o tamanho da obra, né? Mas a gente pode falar que alto padrão é a partir de 1 milhão, né? E o médio padrão a gente fala aí que entre 700, 1 milhão, 1 milhão e 200, e aí você tem alguns
alguns mercados de alto luxo, que é o que está começando a virar para Sete Lagoas, que são casas aí a partir de 3,5 milhões, 4 milhões, já esse mercado já começou a chegar aqui também. E aí Começou a fomentar agora. É justamente por isso. O que vocês estão entendendo para Sete Lagoas? O que é a tendência para Sete Lagoas? Porque a gente viu Sete Lagoas nos últimos no último ano, nos últimos 2 anos, inclusive acompanhando o trabalho da Desate, ela está cercada por condomínios de médio e alto padrão. Né? O que vocês entendem que a tendência de Sete Lagoas, vocês acham que ela vai continuar nesse, ou ela deve ir mais acompanhando o que você disse, reduzir e acelerar novamente o Minha Casa Minha Vida, esses outros? Eu vou te falar, eu não posso citar o nome da empresa, porque eu não tenho autorização. Mas eu peguei dados aqui de um banco, de uma instituição financeira, que ela fechou o semestre deste ano em Sete Lagoas. Ela não tem discriminado o alto padrão, não, certo? Ela tem discriminado Minha Casa Minha Vida e não Minha Casa Minha Vida. O que seria? Imóveis para baixo de 350 mil e imóveis para cima de 350 mil. Imóveis para cima de 350 mil compôs na carteira dessa instituição financeira em torno de 25%. Os outros 75% foram imóveis de 350 mil para baixo. Foi essa a composição, entendeu? Agora, você fala assim, poxa, mas é alto padrão? Eu não acho, ou é classe média. É o que o Douglas falou aqui, 350 mil não é alto padrão, 400 mil também não é, 500 mil também não é? Então, sim, você tem um contingente grande também da classe média. Sim. Dentro dessa classe média, eu não sei te discriminar ao certo o que nessa carteira é de alto padrão. Mas a gente pode fazer uma luz com dados de pesquisa do IBGE, da proporção, né, de renda da população. Assim, quando você fala de número IBGE, acho que não tem como comparar com Minha Casa Minha Vida. Isso é impossível. Aí são segmentos diferentes. O que vai mudar é que, por exemplo, tipo assim, a minha imobiliária, que eu vou vender lá 2 imóveis aí no mês de alto padrão, a popular ela vai vender 10, 15, 20. Ela vai no volume. Então, o popular, ele é muito maior, né? O Márcio falou o número aqui, eles têm 25% aí do médio alto e os outros 75% ele foi distribuído entre as outras classes, entendeu? E até o que eu ia perguntar, Márcio, é o seguinte: qual que é a leitura que você faz dessa divisão aí de... Só uma coisa aqui, porque até uma correção. Alto padrão, a gente está falando de imóvel, tá? Imóvel, casa. Tá? Mas se você pegar lote, o lote ele é 350 mil, 700 mil, né? Como, por exemplo, hoje é no Da Vinci. Então também entra, por isso que eu falei com você que não é o preço, mas é o que você vende. Por exemplo, tem um Blue Garden, Veredas, Parque das Nogueiras, Da Vinci, Hermitage, tudo são lotes e que são aí o teto de 1 milhão, mas eu tenho um lote, por exemplo, de 350 e é no condomínio de médio para alto padrão, entendeu? Entendi. Então, não é... Agora, se falar de casa, aí é acima de R$1 milhão, que também entra como popular alguns loteamentos que também são populares, que nem é porque é loteamento que ele vai lá ter lote lá de 150 mil, de 160 mil, que também entra como um loteamento de não é um popular, né? Porque tem loteamento até que são muito bons e com preço bom, entendeu? Mas o mercado, quando você falar assim para projeção do mercado de Sete Lagoas, ele é interessante porque tem muita coisa acontecendo, né, Márcio? Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa vindo para Sete Lagoas e a gente percebe isso com a quantidade de lançamento que vem acontecendo e que tem fomentado a cidade. Fora o que a gente sabe que está chegando, né? Vocês tiveram o Rodrigo aqui, que foi um convidado meu, então assim, poxa, tá vindo o aeroporto para cá, com o condomínio que vai ser um Flaim, então assim, é muita, fora as empresas, né? O Eco 237, 238, você teve lá na FECONEX também, eu tive conversando com o pessoal lá, cara, e assim, eles venderam quase tudo.
de empresas que estão chegando para Sete Lagoas. Então, assim, você tem um mercado muito pulsante que ele tem mercado para todo mundo, entendeu? Sim. Pelo menos é assim que eu vejo, né, Márcio? Acho que é isso aí, né? Agora, deixa eu dar só uns números aqui que vocês vão achar. Pode ser que tenha gente que ache isso impressionante. Eu peguei os números dessa instituição financeira, entendeu? E é o resultado dela de 6 meses do primeiro semestre. Aí o que nós fizemos? Olha, essa empresa, esse banco, ela faturou X de faturamento total nesses 6 meses. Aí eu falo, de acordo com o market share dos outros bancos nível nacional, entendeu? Vamos fazer uma projeção só de movimentação do banco para esse ano. Então, assim, isso aqui é tudo estimativa, não tem nenhum dado coeso, não. É só, até mesmo porque o fechamento do ano não se concluiu. Sim. Mantendo numa hipótese que o ritmo tá bom do ano, continue, a nossa projeção só de faturamento dos bancos, não estou falando um só não, eu estou falando dos bancos gerais aqui na cidade, é de 500 milhões. Em Sete Lagoas? Em Sete Lagoas, estou falando só Sete Lagoas. 500 milhões esse ano no mercado imobiliário. Essa é a nossa projeção, de 400 a 500. Você fala de projeção de financiamento dos bancos. Financiamento dos bancos, isso. E você está falando só de financiamento, tá, gente? De banco. Fora o que o volume de financiamento próprio, ele é gigante, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de loteamento. O loteamento tem um financiamento próprio dele. Isso está contando por fora. Fica a margem. Fica a margem. Entendeu? Então, assim, aí se você fazer a conta dos loteamentos, da carteira de loteamentos que estão sendo lançados, que não são contabilizados pelos bancos, porque é feito independente pelas empresas mesmo. Se a gente contabilizar as pessoas que não financiam a casa própria, compra o lote e constrói. Não, compra o lote aqui que eu estou construindo. Né? Tem gente que junta dinheiro, tem gente que vende o imóvel, vai lá e aí também você entra vários produtos, né? Você tem um cara que vai financiar, porque tem um cara também que ele financia o lote. Ele financia o lote através do banco. Tem um cara que faz financiamento próprio e tem aquele que ele vai fazer lote mais construção, que também é um produto lote do sul, que ele constrói no lote. Então, assim, o mercado ele é gigante. E se a gente for falar de projeção do que está para ser lançado, aí é loucura. Eu posso falar um número aqui e aí talvez eu vou falar besteira, mas eu acho que é para mais de meio bilhão de lançamentos que tem para a cidade. Isso do que eu sei que vai acontecer. A gente tem aproximadamente 3 ou 4 condomínios aí para lançar, ou inclusive enorme, de 600 lotes, que a gente pode falar 600. Que a gente pode falar de aproximadamente um VGV de 200 milhões. Que isso? Um único condomínio. E quanta gente... Então, você pode dar o spoiler da região? Posso não, porque eu vou trabalhar aí. Eu posso falar que vai ser na região de condomínio fechado. Eu vou voltar aqui para falar dele. Mas assim, inclusive já está aprovado, já está em fase, pode passar pelo CODEMA agora, então só para vocês terem ideia do tamanho desse monte de coisa que tem para vir, entendeu? E quando se fala nisso, assim, e a gente não contabilizou o faturamento da cadeia dos prestadores de serviço da construção civil. Aí é loucura. Se você for contabilizar o que as lojas, o balanço das lojas de granito, de cimento, de acabamento, de hidráulica, eu não tenho dúvidas, quando você soma a indústria da construção civil em Sete Lagoas, por exemplo, ela dá um faturamento maior do que o orçamento da prefeitura, que é a maior empresa de Sete Lagoas, a maior empregadora. Sete Lagoas. Com 7 mil, 8 mil, não sei, funcionários. Então, assim, a construção civil, ela é a vertente de Sete Lagoas. Que me desculpe o agronegócio, a qual eu tenho muito respeito pelo agronegócio, mas a nossa cidade, primeiro, a terra é cara e a terra é escassa. Né? Cada ponto da nossa cidade, a gente está a 10, 15 quilômetros fazendo divisa já com outras cidades. Então, assim, Pompéu tem uma bacia leiteira maior do que Sete Lagoas, tem a produção de agronegócio maior. Não é a nossa vertente. Não é a nossa vertente, não. Não é. A nossa vertente é indústria, comércio, essa é a nossa vertente. E qual que é, você como construtor, Márcio, qual é, assim, o maior desafio que você entende
para um construtor que atua na área de Sete Lagoas? O que você enxerga? Antes do Márcio responder, só passar um dado aqui em relação a faturamento, né? Para falar assim que eu sou presidente da Associação dos Corretores de Sete Lagoas, da Casel. Tem uma conta dois presidentes. Então as duas associações que tem tudo a ver com o mercado imobiliário, né? Sim. Então, para vocês terem ideia, no ano passado, a nossa associação, ela faturou não, né? Ela fez de VGV em venda mais de 45 milhões. Só os corretores dessa associação entre negócios feitos com a gente. Só entre parceiros, tá? Não entra o que eu fiz fora da associação, o que o outro corretor fez. Então, entre parcerias foram 45 milhões. Só para vocês terem ideia aí do tamanho do volume de mercado. Isso eu estou falando de um volume de 40 corretores. É um número bem pequeno do que tem na cidade, que são muito mais. Hoje eu acho que entre imobiliários e corretores da região a gente está falando em torno de 700. É muita gente. Então pega esse número aí e sobe muito mais, entendeu? Muita coisa. E aí, Márcio, o que você entende que é o maior desafio hoje de você como construtor? Qual o maior desafio hoje? Você fala assim, João, esse é o meu maior desafio. Até porque você chegou a comentar aqui em off com a gente com relação como as coisas, como o seu trabalho envolve muitos setores, né? Sim. A Asconset, ela nasceu com o objetivo assim, de defesa do segmento. Eu lembro que em 2016 nós fomos pegos de surpresa. Olha só para você ter uma ideia. Fomos chamados na Caixa Econômica Federal. Tinha um superintendente lá da Caixa, etc. Ele chegou assim, deu a notícia pra gente da seguinte forma. E isso naquela época não tinha quase construtor que estava investindo no alto padrão, não. Tinha 2 aqui. O resto era tudo popular. Né? Era a época ainda estava no PT ainda, aquela época do Minha Casa Minha Vida. Aí esse superintendente da Caixa chegou e falou, apareceu uma norma lá em Brasília, a qual não se vai mais financiar casa geminada no Brasil. Teve gente lá na reunião que chorou, falou assim, como é que é? Eu quebrei e agora como é que fica? Eu pus todo o meu dinheiro na construção civil, entendeu? Teve gente assim, teve um empresário, ele tinha aqui de Sete Lagoas, na época que ele soltou essa notícia, ele tinha 25 casas na Cidade de Deus, tudo geminado. E ele tinha 30, 40 funcionários. Ele ficou desesperado. Ele saiu da reunião e não sabia o que ele fazia. Entendeu? Ele saiu chorando da reunião. A partir desse momento que nasceu o espírito da Asconset. Poxa, a gente não dá para ficar aceitando isso. Toda hora vem. Que precisava de se reunir, se organizar para ter uma proteção, uma discussão, né? Para ter algum. Porque ser empresário no Brasil não é fácil, porque a gente não tem segurança jurídica. Nenhuma. Ser advogado também não, tá? Porque qual que é o parecer? Eu vou falar assim, depende, mas depende de quê? Depende do juiz, depende do dia, depende da jurisprudência. A pior profissão hoje é ser advogado. Não tem como, a gente não tem segurança nenhuma para poder falar. Não, empresário também, né? Porque tudo pode mudar da noite para o dia, né? Então é difícil. Então assim, aí começou um movimento, aí a partir desse ponto começou um movimento, foi no Brasil todo, pipocando associações correlacionadas à construção civil. Pipocou em todos os estados. E aí, nasceu aqui em Sete Lagoas, eu conheci o dono que estava montando a associação lá em Belo Horizonte, e de lá nós já fizemos contato com uma associação que estava formando em Goiás, nasceu uma federação, que chama FENAPEC, que hoje existe a Federação Nacional dos Pequenos Construtores. Né? Então aí, nesse ponto, nós fomos brigando, conseguimos reverter esse quadro em Brasília, voltou o financiamento, e quando a gente estava assim, tranquilo aqui, em 2017... me aparece uma lei de uso e ocupação do solo em Sete Lagoas que proibia casa geminada na Cidade de Deus. Eu falei, de novo o problema. De novo. Eu nunca construí na Cidade de Deus. E aí, veio uma urbanista de fora, aqui, não foi só na construção civil, não. Ela falou que, por exemplo, borracharia tinha que ser só na 040.
Fez um. Inclusive, eu tô com o pneu da minha moto furado, eu tenho que lazer, não vou derrumar. Imagina, porque assim, veio com um conceito de Curitiba, etc., criou um delay no mercado. Ficou 2 anos a Cidade de Deus sem edificação de casa, 1 ano e meio, 2 anos. Sem edificação de casa geminada. Aí o que aconteceu? Todos os construtores saíram de lá, quem tinha lote esperou, foram para outros bairros. Faltou imóvel, porque Cidade de Deus hoje é o imóvel mais popular que tem em Sete Lagoas em termos de preço. É a região. Você fala Cidade de Deus especificamente, o bairro Cidade de Deus, você fala que é região. Bougainville, Dona Silvia. Região, mas o entrave foi na Cidade de Deus. A restrição na época. Então aí batalhamos, conseguimos reverter essa lei de uso e ocupação do solo. Levou 1 ano e meio a 2 para a gente reverter. Quando você fala a gente, a associação. Eu queria aproveitar e pegar um gancho seguinte, porque a associação, né, a pessoa ela tem a liberdade de se associar ou não. Além disso, digamos, de ter esse poder de negociação, o que mais que a associação, Márcia, ela oferece para o construtor de Sete Lagoas? O que mais que ela dá de benefício? A associação, ela, além dessa defesa que ela faz do mercado, ela tem parceria estreita com corretores de imóvel. O construtor tem um canal melhor com o corretor de imóvel. Ela tem um mapa de vendas, ou seja, o construtor que se associa, ele sabe direcionado, olha, fulano nesse quesito de mercado de preço é a empresa que está despontando, entendeu? Ele tem mapas de orçamento, né? A associação tem uma funcionária só para fazer cotação, né, de produtos. Então, se o construtor precisar desse serviço, a associação. E o que é o mais importante? Qualquer pepino de Brasília, ele sabe primeiro do que qualquer pessoa aqui da cidade. Entendeu? Chega aqui. A gente sabe primeiro que a agência da Caixa aqui em Sete Lagoas. Às vezes tem funcionário que liga pra gente e você tá sabendo de alguma coisa que vai acontecer? Entendeu? Porque vai pra federação e a federação já manda informação. Porque a gente já tem um contato direto dentro do Ministério. Entendeu? A gente já tem uns contatos diretos dentro do Ministério, com a Caixa em Brasília, né? Porque o Minha Casa Minha Vida, só para vocês entenderem, o trabalhador em geral, né? A pessoa fichada, né? Ela tem uma parcela do salário dela que ela paga o FGTS. Esse FGTS vai para uma conta, né? A qual tem chama Conselho Curador do FGTS, que é um conselho que faz a gestão dessa carteira do FGTS de todos os trabalhadores do Brasil. Esses recursos são utilizados para habitação social. Então, ou seja, esse recurso não é da Caixa, não. Esse recurso é do Ministério das Cidades, do Conselho Curador do FGTS. Então, ele dá as diretrizes do Minha Casa Minha Vida. A Caixa obedece. Entendeu? Então não é a Caixa que... Não, dentro do Minha Casa Minha Vida, não. Agora, os outros recursos que são utilizados por exemplo, para imóveis fora do Minha Casa Minha Vida, são recursos que são originários da poupança. Todas as pessoas que aplicam dinheiro na poupança, esse dinheiro é destinado para empréstimo do mercado imobiliário fora do Minha Casa Minha Vida. Entendeu? A gente chama de funding, né? Fundos que são os fundos, né, financiadores de recursos para... Eu tenho uma dúvida, você falou aí um pouco do solo, e aí eu vou uma curiosidade aqui, vocês dois vão ser as melhores pessoas para falar. Sete Lagoas, nós não temos prédios, né? Vocês vão saber, muito altos. E a gente fala, mas Sete Lagoas é igual que o subsolo de Sete Lagoas é igual que o Suíço. E a gente tem lá o histórico buraco do Cessé, e aí a gente tem o prédio, eu não sei se é pouco, aí nós temos o prédio tal do balança, mas não cai. Será que ele balança? A minha pergunta nós temos dificuldade em fazer edificações de maiores, mais andares em Sete Lagoas. Isso é folclore ou realmente existe um estudo falando que nós não podemos fazer prédios muito altos? São vários fatores que influenciam isso, tá? Mercado, leis,
cultura, condição financeira. Certo? Vamos lá. Para prédio, o Douglas aqui pode confirmar. Apartamento. Região que mais demanda apartamento hoje de classe média alta em Sete Lagoas é lá na região da Desate. O Jardim Cambuí, Panorama, Mangabeiras. É da Lagoa Paulina até a Serra de Santa Helena. Sim. Se você traçar ali uma linha do Equador ali na Lagoa Paulina, até a Serra de Santa Helena. Ali é limitante. Porque tem uma questão, não sei se vem do meio ambiente, eu não sei. Mas tem um tombamento de vista. Se você chega ali de um ponto da lagoa, tem aquele tombamento de vista que é para a Serra de Santa Helena. Então, essa região é limitante para você edificar uma quantidade maior de andares. Esse é um fator, ou seja, a região onde que tem uma demanda maior para o mercado de alto padrão, ela é limitante. O segundo fator, cultura. Sete Lagoas teve um forte crescimento populacional depois da Iveco. Sim, certo? sem sombra de dúvida. A Iveco é um marco aqui em Sete Lagoas do crescimento populacional dela. E a maioria das pessoas que vieram compor a população de Sete Lagoas depois da Iveco foram pessoas das cidades vizinhas. Iaúma, Pirapama, Jequitibá, entendeu? Foram essas pessoas que vieram primeiro nessa primeira evolução de Sete Lagoas. Essas pessoas vieram de áreas que não existe apartamento. Vieram de áreas que existe quintal. Sim. Entendeu? Então essas pessoas vêm com a cultura que pelo menos eu tenho que ter Um quintal. um quintal. Essa é a minha cultura. Eu tenho essa cultura de querer ter um quintal. Exato. Então você pega, por exemplo, a região do Primavera Nova Cidade. É uma região que vem muita gente de Jequitibá e Pirapama. Até ali, inclusive em Santana de Pirapama, que interessante. A Asconsete, ela é muito ligada ela tem muito contato com órgãos do poder, prefeitura, né? Sim. Os candidatos à prefeitura de Pirapama, eles fazem um comício ali no Interlagos, que é a região. Então, assim, os candidatos a prefeito sempre tem um comício agendado ali naquela região ali, que vota lá, exatamente como que vota lá. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu também vim do mercado imobiliário de uma cidade bem menor que é Pedro Leopoldo, mas a distância dela para Belo Horizonte é muito curta. Uhum. A demanda lá por apartamento é muito mais alta que aqui. É muito mais comum, cultural. Assim, eu até brinco, né? A gente que roda muito, eu até brinco que Sete Lagoas é uma questão assim, não tem apartamento porque não tem demanda, não tem demanda porque não tem apartamento. Então, a gente sempre fica com essa dúvida, porque realmente a cidade, ela não eu acho que é cultural. Né? Eu não tenho nem que falar se tem alguma questão de solo e tal, é cultural, mas também você tem a questão da lei, né? Porque ela limita, né? Por exemplo, eu tô fazendo um trabalho lá em Macaé. Vou lá. Inclusive, quarta-feira eu tô indo pra lá. Cara, loucura. Tem prédio lá de 20, 30 andares. É maluco. Entendeu? A cidade, o pessoal gosta de apartamento, porque é mais adensada e etc e tal. Então, mas aqui não tem. Não só lá, né? Eu fui pra Uberlândia. Uberlândia é a mesma coisa. É loucura. Tem prédios altos. Pouso Alegre. Entendeu? Então, aqui eu acho que tem a cultural e eu não sei se tem uma questão, tem a questão de lei, porque tem umas limitações. Eu acho que agora pro Jardim da Serra ali, que se eu não me engano, falha a memória, a Cachoeira da Prata, eu acho que você não tem uma limitação tão baixa, eu acho que ali você pode fazer coisas mais altas. Acho que a Cachoeira da Prata e Nações Unidas, se eu não me falha a memória ali. Que da região do centro, aí já não pode. Realmente, quando a questão... 4 andares. 4 andares. Mas outros lugares da cidade, em tese, não tem essa... Mas essa é a questão. Você tem, é o que o Márcio falou, você tem a questão da cultura. Mas aí, eu não sei se algum dia essa questão do prédio, dos apartamentos, ele vai pegar um dia. Até hoje não pegou. Tanto que não tem. Você fala assim, poxa, eu quero um apartamento muito bom em Sete Lagoas. Você vai contar no dedo. Você vai contar no dedo. Um bairro excelente, que eu fui saber isso lendo um livro de história. Algum historiador que eu fui ler, algum artigo que postou isso, eu não sabia. A Boa Vista.
um excelente bairro. Sim. Excelente. É um bairro que pode. É um bairro que Poderia, verticalizar, poderia. né, em alguns pontos. Poderia verticalizar mais alto. Tem até prédios lá mais alto. E é próximo à região central, não vai atrapalhar nada. É uma região que você podia. É porque assim, se acaba que pode fazer isso. E é interessante que, por exemplo, uma hora isso vai acontecer, eu tomara que o próximo prefeito aí faça isso com a cidade legislativa. Porque acontece, você tem, até para os construtores, terreno, o lote na área central, ele é muito caro. Muito caro. Ele é muito caro. É impossível o cara construir alguma coisa se ele não tiver um coeficiente de aproveitamento de construção muito alto. Sim. Não tem como. E ali acaba aquela limite. Como é que o cara vai comprar? Hoje em dia, um lote, para você ter ideia, no centro da cidade, ele vai de 2 a 3 mil reais o metro quadrado. Deixa eu aproveitar aqui. Entendeu? Aí se o cara vai fazer, como é que o cara vai fazer um negócio que vai ficar, ele tem que fazer um prédio, aí você tem que fazer pelo menos ali 100 unidades, senão ele não consegue, não fecha. A conta não Tem que fecha. dividir o custo ali, Ele tem que dividir o custo. nas unidades. né? Exatamente. Se faz poucas unidades, não Exatamente. consegue. Mas assim, eu acho que a cidade, ela tá avançando, acho que essa proximidade de Belo Horizonte, ela acaba, né? É uma cidade que ela tem isso, depois ela acordou muito pro condomínio fechado, então não tem muitos condomínios verticais, mas os horizontais você tem, Essa é a pergunta que eu quero te fazer. entendeu? Quando a gente fala de condomínio fechado, aí qual que é a preferência hoje? Quando o cara ele chega lá na sua imobiliária querendo comprar uma unidade, né, de alto padrão, é comum ele procurar por apartamento ou na maioria das vezes ele quer uma casa Horizontal. horizontal? Raramente se procura apartamento. Raramente. Vai ser- Horizontal. Horizontal pegou e é o que o Márcio falou, né? Durante muito tempo ficou ali adormecido, mas depois, hoje eu te falo que tem demanda reprimida para condomínio fechado. Sério. Demanda Tem cliente, reprimida? tem demanda reprimida para condomínio fechado. Tem. Tem demanda reprimida. Aproveitando esse que nós estamos falando aqui, eu estava pensando assim, quais hoje são as oportunidades subaproveitadas que a gente fala assim, você falou assim, pô, Lagoa Boa Vista, eu acho, além da região do Boa Vista ali, que é uma região subaproveitada, que a gente ainda deve crescer muito, quais outras regiões vocês acham que estão subaproveitadas, ou algumas oportunidades que nós não estamos aproveitando bem, que vocês enxergam que Sete Lagoas, assim, olha, elas estão assim. Você tem uma Márcio? Assim, eu acho, né, repetindo, eu acho que a Boa Vista é muito mal aproveitada. Eu acho que a Lagoa Boa Vista é uma das lagoas mais bonitas de Sete Lagoas. Aham. Né? Ela ali é uma referência. Ali. Não só é bonito como ela é aproveitável, né? Porque na Lagoa do Centro, o pessoal vem ali, faz uma caminhada, mas na Lagoa do Boa Vista você tem uma série de condições de aproveitamento, seja prática esportiva, realização de eventos, então ali é um espaço Cara, muito eu acho assim, uma coisa que eu sinto falta na cidade, a gente que roda muito, que eu acho que é uma deficiência, a gente não tem grandes eventos na cidade, né? A gente tem o da FEConexo aí que sempre faz um sucesso danado, que eu acho que é o evento grande, evento que eu falo, o evento empresarial, que você vai fomentar o mercado, tá? Isso eu tô falando de mercado, aí você vai pra cultura. Então, restaurantes, grandes polos gastronômicos, eu acho que falta um pouco disso para a cidade, para fomentar mais a cidade. Eu acho que nisso a gente peca. Além da gente ter aí os nossos pontos turísticos, precisando de mais cuidado para a gente poder ter essa veia turística também na cidade. Então, assim, você me perguntar assim, poxa, o que pode melhorar? Cara, pode melhorar isso. Entendeu? Você trazer mais para dentro da cidade, né? Eu tava brincando que fica até para os próximos aí que vão assumir a cidade aí. Eu tô lá em Macaé, cara, e é interessante você ver como que a cidade é gerida. Lá você não pode ter bandeirinha na rua. A bandeirinha na rua, ela tem que ter alguém segurando a bandeirinha. Para não Você não pode colocar. Não é para poluir, não. É para você gerar emprego. Então não adianta você colocar um weed bannerzinho com uma basezinha lá e sumir, depois no final do dia você pegar, não. Você é multado se você fizer isso. Porque exige que você empregue. Aí você tem uma cidade que 80% da cidade, mais ou menos, todo mundo é CLT.
e tem a maior renda per capita do Brasil. Macaé. Olha só que loucura. Essa é a nossa dificuldade. Entendeu? E que aqui é uma dificuldade, que é muita informalidade. É muita informalidade. Entendeu? Então, renda alta, a gente está até lançando um produto lá e a gente fez um estudozinho sobre isso. E aí, você pega, aí a cidade, o prefeito lá, por exemplo, ele não compra material, ele não compra o kit material de escola e dá pro aluno. Ele dá lá, se não me falha a memória, R$ 1.200 por aluno para a família. E ele abre uma concorrência, o comércio da cidade vai lá e se candidata para entrar na concorrência. Aí ele recebe o cartãozinho, ele tem que comprar no comércio dentro da cidade, ou seja, o dinheiro fica dentro da cidade. Então ele fomenta, ele gera emprego, ele gera economia, ele roda a economia. Sacou? Aí a cidade é uma loucura, velho. A cidade é uma loucura. O dinheiro gira dentro da cidade. Gira muito dinheiro. A cidade é uma loucura. Tanto lá, Márcio, até te convido pra você ir lá, viu? Minha casa, minha vida lá tá bombando. Tá bombando. Tô indo quarta-feira. Sério mesmo. Cara, minha casa, e lá em Macaé, é uma coisa interessante que ela não tem essa lei que tem aqui. Então, por exemplo, a gente está com dificuldade, a gente está abrindo um bairro e depois ele vai ter um controle de acesso. E o pessoal perguntou, mas vai ser unifamiliar? A gente não consegue colocar unifamiliar, velho. Porque a lei, ela não te trava isso, não. Então o cara pode chegar lá e comprar. Os lotes lá são menores, né? 300 metros, 200 metros. Então o cara pode chegar lá e fazer lá 2, 3 casas, cara, e vende. Eu tava vindo lá, os caras de Macaé, mas vendendo lá, Minha Casa Minha Vida, 450 mil. Sério, comprando lote de 150 metros, fazendo 3 casas. Aí os caras vão ficar doidos. O Carmelo tá indo lá, viu? Abração, Carmelo. Então, assim, é uma, cara, loucura. Aí você vê como que isso fomenta. É muita. Aí eu peguei e conversei com uma correspondente bancária lá, com uma corretora, falei, Douglas, é impressionante. Aí eu perguntei assim, qual é o índice de reprovação? Ela, cara, eu não tenho reprovação. E a cidade tem um índice, o pessoal tem um índice muito baixo de rescisão de nome. Falei, sério, quando aparece uma continha daqui, uma continha dali, mas é porque gera muito. O volume é grande, acaba que vai. O volume é grande e ele acaba. Então, mas aí você vê, aí a cidade tem um polo gastronômico bacana, igual esse final de semana teve um festival lá gastronômico que ele, né? E não é uma cidade que ela tem muito. Porque eu não conhecia a Praia de Macaé, aí eu fui conhecer a Praia de Macaé, eu nem sabia que a Praia de Macaé era bonita do jeito que é. E não tem esse polo, porque lá na verdade até o turismo de trabalho. Tem a Petrobras, a plataforma, o pessoal vai para lá, trabalha lá 15 dias, depois fica 15 dias. Vai pra casa, depois vai para casa, vai para o Rio. Mas é interessante quando você gera isso, sabe? Você tem shopping bacana, você tem casa de show, você tem, sabe? Fomenta bem isso. O interessante é porque é uma cidade que tem uma fonte de renda, que é a questão da Petrobras, mas ele tem um poder público que ele facilita as coisas, né? A gente poderia ter o contrário, você poderia ter às vezes uma gestão lá e dificultar o negócio. Não, aqui como a gente já tem renda na cidade, a gente não tem que abrir, não. Facilita. É bem empresa pra caramba, né? É outro dado, né? É a primeira do mundo em número de offshore. Ela tem o maior número de offshore dentro da cidade. Macaé é a primeira cidade do mundo que tem isso. É loucura. Então você gera muito. Então você vê assim, essa fomentação, entendeu? Então assim, eu acho que Sete Lagoas está acordando para isso. Tem muito empresário com cabeça boa vindo para cá. Muitas empresas chegando, né, Márcio? Tem novas culturas, né? Eu acho que vai ter uma transformação, entendeu? Então, já que entra alguém que começa a olhar para a cultura legal, começa a olhar para o turismo empresarial, cara, que eu acho que isso é uma falta grande, sabe? Hoje você não tem grande centro de convenções aqui. Mas eu acho que o aeroporto vai ser um negócio que vai ajudar muito. Vai facilitar, inclusive, o deslocamento. Mas tem que começar a se estruturar para ele, tá? Tem que começar a se estruturar para ele. Que, inclusive, a rede hoteleira da cidade, a gente tem, ela roda durante a semana, quase que na capacidade máxima, e no final de semana eles estão odiosos. Inclusive, existe um projeto para eles acelerarem lá. Douglas falou uma coisa aqui interessante, que é a questão de se preparar. Mas nós falamos, né, vocês mencionaram que muita coisa está vindo aqui para Sete Lagoas. O condomínio aí de 600 lotes. Nós estamos preparados para isso? Nós temos mão de obra, nós temos condição de suprir aí com logística, com material, Sete Lagoas tem condição de... Aí eu vou deixar o Márcio falar essa aí, mas assim, mão de obra é um problema nacional, né? A gente roda, e eu tenho amigos que é dono de agência de emprego, falam, Douglas, não tem mão de obra não, cara.
Lá em não Macaé tem também mão tem de obra. problema. E isso é um problema até que o Brasil tem que começar a olhar isso de forma mais séria, porque tá faltando mão de obra. E a gente está falando de mão de obra básica. Se a gente falar de mão de obra qualificada ou mão de obra especializada, aí, meu amigo, a coisa fica muito mais séria. Né, Márcio? Eu acho assim, eu sou muito otimista quando se fala em Sete Lagoas. Eu morei na melhor cidade do Brasil, que qualquer ranking da revista Exame, ela sai, que é Maringá, no Paraná. Eu morei lá 3 anos, mas eu sou muito otimista com Sete Lagoas. Entendeu? A gente tem muito problema. Eu também não concordo com uma reportagem que teve há 10, 15 anos atrás, não sei se foi na Isto É, não sei, que referia que a gente era tipo um balneário, que era uma coisa do pessoal de Belo Horizonte, os ricos de Belo Horizonte foi pra cá. Teve uma reportagem dessa aí há uns 10, 15 anos atrás. Então, assim, a gente tem que ter a consciência que nós estamos a 30, 40 quilômetros de uma região, talvez das mais violentas do estado, e estamos a 300 quilômetros da região que tem indicadores econômicos igual do Piauí. Que é o Norte de Minas. Norte de Minas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tá nessa faixa. A gente não tá lá perto de Nova Lima, não. Entendeu? Nós estamos do outro lado da lagoa, né? Nós estamos do outro lado. Então, assim, é uma cidade que tem futuro? Eu acho que tem. Entendeu? Aí você fala, questão de mão de obra é um problema nacional, é um problema do nosso município. Na construção civil hoje, até pedreiro a gente não acha, é servente. Servente hoje é a maior dificuldade. Então, assim, agora, também, por Sete Lagoas estar nessa região de muito forte desequilíbrio social, muitas dessas pessoas vêm para Sete Lagoas tentar uma vida nova. Né? Muitas das nossas mãos de obras não são de Sete Lagoas hoje. Né? Então, hoje também um empresário aqui local está procurando fazer importação. Está vindo muita gente de Diamantina, muita gente de... depois de Diamantina, esqueci o nome. Conceição Matheus? Não, Conceição. Não, Gouveia. Por essa região. Corinto, né? Tá vendo muita gente. Não é porque um vai falando com o outro, lá em Sete Lagoas, por exemplo, Diamantina, o pedreiro lá tava ganhando 80 a 100 reais o dia. Isso aqui é servente aqui. E olha lá, porque o servente se oferecer 80 reais, ele não pega. Entendeu? Então, assim, isso está sendo um atrativo. Então, assim, eu acho que nessa tendência pode melhorar, ainda mais se vier mais empresas, né? Essa demanda vai existindo, porque eu acho que Sete Lagoas é a melhor cidade na estrada entre Belo Horizonte e Brasília. Com certeza. Entre Belo Horizonte e Brasília. Sem dúvida. Se você pega depois ali de Três Marias, até você chegar a Brasília, parece que você tá até num... João Pinheiro, para num deserto, não tem nada. Dentro disso que você está falando, essa escassez de mão de obra, tem algo que, com tecnologia, inovação, isso já está influenciando o mercado, por exemplo, local. Nós já temos, eu vejo, por exemplo, a gente tem visto impressora 3D para construir casa, estranho no futuro. Isso já influencia o mercado local. Tem algo nesse sentido que já está aparecendo aqui no mercado local que a gente, a falta de mão de obra, ela realmente é uma realidade, e eu acho que tecnologia é uma solução. Sim, ela ajuda bastante. Olha para você ver, tem ocorrido mais no mercado de classe média alta e classe alta do que do popular. Sim. A inserção de tecnologia. Sim. Até mesmo por questões limitantes da Caixa Econômica Federal, que ela possui algumas limitações à sua metodologia de construir, que é a prova no popular, mas fora do popular essa limitação não ocorre.
Você vai pegar, por exemplo, entrou a Caixa agora, ela aprovou o steel frame. O steel frame ele entrou. Então, pra você ter ideia. E tem a ver com mão de obra, tá? O steel frame são estruturas metálicas com placas cimentícias, né? Ou drywall, que costuma se falar. Por quê? Que você contrata a empresa e ela monta para você a casa. Entrega pronto, né? Ela compra pronta. O valor entre o método construtivo tradicional e o steel frame, se bobear, ele vai ali dar pau a pau. Só que você não tem tempo, obra limpa, e você tem uma empresa que monta lá para você, entendeu? Então, mão de obra é escassa. Sim. É uma questão. E aí outras também que estão fazendo placas, assim, né? Placas de concreto. Então hoje você contrata uma empresa para ir lá e fazer. Você ganha no tempo, e entre outras questões. E isso é mão de obra escassa. Isso se deve àquilo que eu expliquei anteriormente. Pelo fato seguinte: os programas sociais, o dinheiro não é da Caixa. Assim, o FGTS. Então, a Caixa segue o que o Conselho Curador do FGTS determina para o programa Minha Casa Minha Vida. Certo? Então, assim, você quer construir no steel frame no Minha Casa Minha Vida, tem que passar pelo Conselho Curador do FGTS, tem que ser aprovado, tem que ver a norma, tem que fazer vários testes, é uma burocracia interminável. Entendeu? Quando você sai do Minha Casa Minha Vida, aí o financiamento fund, que a gente chama, é via poupança. Aí, meu amigo, qualquer banco financia. Se a Caixa não financiar, o Bradesco vai, o concorrente vai. Então, ou seja, nem a Caixa também vai navegar nesses caminhos. Não, tem que ter. Não, a casa tá pronta, tá aquilo lá, tem a norma técnica, então beleza, é isso aí. Ô Márcio, nós falamos a questão de poder público, gestão, como é que é a relação da associação com o poder público municipal? Nós estamos aí agora no ano eleitoral, a gente, né, não sabe qual será o resultado, mas eu acredito que para vocês, né, que lidam no mercado, principalmente porque envolve questão de lei, de ocupação, a gente sabe que no Brasil é tudo muito burocrático. Qual que é a relação que a associação tem com o município? Vocês têm uma boa relação? Se vocês tiveram dificuldade, hoje as coisas funcionam mais fácil, como que isso se dá aí no dia a dia? Bom, quando a gente fala poder público, principalmente envolvendo o mercado imobiliário, a gente não trata só o poder executivo, não. É o poder executivo e principalmente o legislativo. Às vezes a gente se lidar muito mais com o legislativo do que com o executivo. Porque aí é uma discussão, por exemplo, recentemente teve a discussão do Código de Obras. O Código de Obras colocaria uma limitação muito forte dentro do Minha Casa Minha Vida por causa de estacionamento de garagem externo ao imóvel. Então foi uma discussão muito extensa, onde nós mostramos alguns dados, etc. E a gente existe algumas dificuldades, principalmente no poder legislativo, que alguns, não todos, que alguns políticos têm às vezes têm uma visão um pouco elitista, entendeu? Alguns funcionários públicos também têm um pouco de visão elitista, né? E às vezes não conhece a realidade de Sete Lagoas, que é uma realidade de renda baixa. Certo? É preponderante renda baixa. Entendeu? Então, assim, o déficit habitacional é problema no alta renda? Não. Não é problema. Entendeu? Pessoa de alta renda tem plena condição de ter a casa dele, vai construir. Se não construir agora, vai construir mais tarde. Tem gente que nem quer construir a casa, quer morar de aluguel para pegar a casa dele para investir. Então, assim, não é problema para o alta renda. O problema do déficit habitacional é não baixa renda. Né? Então, às vezes, o poder público coloca situações que são limitantes e não condizem com o contexto socioeconômico do município. A nossa relação, por exemplo, com o último prefeito, o atual prefeito do Willian, é muito boa. Entendeu? Já tivemos prefeito que, assim, a relação foi um pouco mais distanciada. Ele não queria receber associação, ele não queria, entendeu? Porque ele aprovou um projeto que prejudicava todo o setor, etc. Passamos um período muito ruim. Então, assim, isso vai de prefeito para prefeito, né? O que a gente pede hoje, primeiro, né? Saiu até nos 7 dias, o que a gente quer hoje, primordial,
segurança jurídica. É o empresário, por exemplo, poder comprar o lote, eu sei o que vai fazer nesse lote aqui. Você me dá uma lei básica do lote. Agora, o que não pode é eu comprar um lote, acho que faço 2 casas e amanhã eu faço uma. Sim. Você faz o investimento, você faz a programação e depois você não consegue executar. Entendeu? Às vezes você comprou um lote que não é uma região que não comporta você fazer uma casa. Eu tenho observado, inclusive, a gente vê empreendimentos aqui em Sete Lagoas, eu vou ter que citar para eu poder, que a gente vê, por exemplo, empreendimentos indo muito rápido. Tem um loteamento, Dias, do lado oposto do shopping em Sete Lagoas. Eu acho que esse loteamento ali tem 20 anos. O que determina para um loteamento, né, igual aquele? A gente vê pouca coisa construída, poucas casas construídas e às vezes a gente vê outros empreendimentos com muito mais velocidade de construção, mais habitação. O que determina? Porque é uma boa região. Você está falando do Ouro Branco? Ouro Branco. Mas aquilo ali, eu já tenho novidade para você, só no último ano 10, 15 construtoras comprou já um lote lá, já está aprovando projeto. Deve aparecer nos próximos 3 anos umas 40 casas. Não, eu rodei lá tem uns 15 dias. Te fala aqui, ó. Eu acho que eu vi umas 20 casas já. Lá é uma outra situação. É uma outra situação. Muitas pessoas compraram lá. Sabia o que estava acontecendo e falou assim: vou vendo. Muitas pessoas compraram nesse sentido. Mas houve algumas negociações lá que algumas pessoas tiveram que desovar lotes para o mercado. E aí o mercado aceitou. Tanto que agora lá tá um canteirinho de obra. Tá bem interessante lá. Então, e assim... Assim, só aproveitando, pegando um gancho do Márcio aqui, e eu concordo plenamente com o Márcio, eu até participei da discussão, né, do Código de Obras lá. E é isso mesmo. E eu vou até além, tá? Eu acho que essas discussões para você fazer o popular, ela tem que ir mais além, né? Porque tipo assim, na hora que você tá com a lei pronta, aí você chama as associações profissionais para discutir a lei. Mas você não chama para poder discutir antes da lei ficar pronta, né? E isso é uma questão que a gente tem. Mas, por exemplo, se você tem uma demanda muito alta pro popular, por que você não faz com que os loteadores eles preparam essas estruturas para receber esses populares? Por exemplo, fazer lotes menores, fazer uma estrutura que vai absorver porque como você faz um loteamento lá de 200 lotes e ele vai virar 3, ele não é mais 200 unidades, eles viram 600 unidades. Então não é mais uma quantidade de pessoas, é o triplo disso. Então por que não se exige uma infraestrutura melhor, uma rede de esgoto para poder ter essa capacidade, entendeu? Porque sabe-se que não serão 200 lotes, né? 200 famílias, 200 unidades, serão muito mais. Exatamente. Teve uma pessoa que estava falando a respeito de não sei se isso é real, ou só especulação, porque eles queriam fazer a limitação de construção por causa do problema de garagem. Se não tinha vaga para estacionar. Sim, essa é a discussão. Era essa a discussão, né? Chegava na rua para estacionar, você tinha que... Só que aí ia arrebentar a construção, porque, por exemplo, o cara não conseguiria mais fazer 3 casas no lote. Ele não teria tempo, porque você tinha que ter lá 7 metros, 7 metros e meio, né? Se não me fala a memória. É de distância de um portão para o outro, porque você tinha que ter uma vaga para um carro estacionar. Só que não tem como. Aí você limita de uma. Ou então eu tinha que fazer a casa sem garagem, entendeu? Mas tem um bairro aqui em Sete Lagoas. São vários. Não, tem um ali perto da 2001. Não podia parar na rua, não. O Nova Serrana. Mas é o que tá se falando, entendeu? Eu acho assim, não sei, cara. Qual que é a solução? Talvez você faça um que você permita, outro que não permita, não sei. Ou eu não sei, mas assim, eu acho que tem que ter, né, uma visão para isso. Porque assim, é um problema, mas o problema da moradia ela é maior do que o problema, entendeu? É maior que o problema. É maior que o problema. Tem algumas cidades que tem aqueles bolsões. Sim. Você tem um Palmas
é assim, você não estaciona na rua. Vou te falar, Então, tem uma situação fácil. Faz o canteiro central, ué. Faz o canteiro central. Faz o canteiro central. Todo mundo estaciona em 90 Entendeu? Faz o canteiro central, 45 graus, tá resolvendo o problema, aí. Você não vai precisar ocupar. Você vai precisar, você vai manter É por isso que o bonitinho e Douglas tal. tá aqui, gente. Imóvel, é só o pessoal começar a morar em imóveis de alto padrão. Central. Tem espaço que sobra dentro dos Não, condomínios. na realidade, isso é porque você não pode colocar uma lei que taxa isso de uma forma uniforme, porque isso é muito peculiar. Isso não vai acontecer no JK, no Primavera Bar, que já estão aí há 20 anos. Não. Entendeu? Você vai ter uma construção de 3 casas ali, mas você já tem uma casa só num lote do lado. O bairro já é antigo. Sim, Entendeu? Já existe. já está consolidado. O que isso vai acontecer são em bairros novos, como Nova Serrana. Entendeu? Mas aí, quando o bairro é novo, você pode fazer esse tipo de planejamento. Vamos fazer estacionamento. O bairro vai nascer. Ué. Então vamos planejar, vamos adequar para essa nova realidade. Mas o erro não é deles não chamarem os construtores para discutir isso antes de começar um bairro desse? Eu não sei se essa discussão entra, porque essa discussão é agora. Agora que a gente começou a perceber o problema. E esses empreendimentos já estão sendo aprovados, já há muito tempo. Talvez os novos que virão, o pessoal já pensa Só nisso. depois Entendeu? do problema surge, que a gente tá atenta para Porque não tem, porque assim, o que aconteceu? A construção civil, principalmente se tratando do popular, ela cresceu muito nos últimos anos, cresceu demais. Assim, absurdamente. Tá falando do Nova Serrana. O Nova Serrana, ele bombou pra muita gente foi pra lá. Então os caras não preveram isso, mas hoje eu acho que é uma solução. Faz o canteiro central com estacionamento dos dois lados ali, fazer uma rua mais lá, acabou o problema, acabou. E como é que você deixa de ter uma arrecadação, que eu tô falando só Minha Casa e Minha Vida, um faturamento aí que é equivalente ao da Iveco. E sem falar na quantidade de emprego que você A gera, quantidade de né? emprego que gera. Ou seja, tudo bem, vão ter estacionamento. Agora vão ter o quê? Uma bomba que você deixa de girar aí 300, 400 milhões na economia. É muita coisa, né? Não é simples, né? A situação. Não existe uma solução. Não é uma solução trivial. Não. O que existe é o seguinte. A gente tem que parar para pensar. A gente está discutindo estacionamento. São Paulo já não se discute isso mais. Não. São Paulo já tem prédio que não tem estacionamento, é dentro. É verdade. Não tem estacionamento, é dentro. Inclusive tem regiões em São Paulo que estacionamento é na rua. tem regiões de São Paulo que o código de obra ele não te permite estacionamento no prédio. Não tem, porque não tem. é bem próximo de metrô. Você vai comprar um imóvel que não tem. Você não vai ter carro. Não vai ter carro, não. Eu vi um estudo um tempo atrás, né, até falando na diminuição dos espaços, né? As pessoas, tem muita gente. A tendência é essa. Mais tecnologia, mais automação. É porque hoje não é, hoje é experiência, né? A gente vive, né? Por exemplo, eu conheço lá a Vitacom em São Paulo, o pessoal estúdiozinhos de 10, 11, 17 metros quadrados. Isso é banheiro, quarto, Estúdiozinhos. uma cozinha, tem uma cozinha, alguma coisa assim, coisa compartilhada com Exatamente, porque não dá pra as mais pessoas estão procurando isso, entendeu? Na verdade, assim, até num alto padrão mesmo, a gente percebe diminuindo mais a necessidade de imóveis grandes, né? Isso vem diminuindo, as pessoas percebem, as pessoas não querem mais perder tanto tempo arrumando casa ou mexendo em casa, elas querem curtir mais a no casa. alto padrão, as casas elas estão ficando menores e mais tecnológicas, com acabamento melhor, é isso que está acontecendo. Mais preparada, elas são mais voltadas para receber pessoas. Elas são mais preparadas para ficarem agradáveis. Não aqueles casarão, aqueles mausoléus, aquelas casas gigantes. Eu vou dar um abraço, meu elas estão mais tem banheiro na casa dele, eu já falei com ele que vai ter que vender o carro. Mas é melhor ter muito do que quase não ter, viu? Banheiro é uma coisa que nunca é demais. Mais banheiro. Mas o pessoal tá muito essa coisa da integração. Então o pessoal costuma falar assim, o pessoal tá fazendo a casa muito de dentro para fora. Não tá fazendo mais a cara de fora para dentro, que era o que o pessoal fazia antes, né? Se preocupava com aquela fachada bonita e esquecia de projetar dentro. Mas hoje a integração, aquela cozinha que você... Você tem a dos quadros, cozinha, com varanda, com tudo, você abre ali todo mundo integrado. Todo mundo tá dentro do mesmo ambiente, digamos assim, entendeu? E foi também discutido na época a questão... da mobilidade do cadeirante, etc, né? Sim, cada lei, uma lei de mobilidade, né? Uhum. Só que aí é aquela forma o seguinte, eu falei, gente, como é que nós vamos discutir
mobilidade de um cadeirante, por exemplo, lá no Nova Serrana, ou na Cidade de Deus, ou o que for, sendo que a mobilidade dele é limitada na área hospitalar. Vamos preocupar primeiro com a mobilidade dele na área hospitalar, vamos resolver esse problema primeiro, entendeu? Na área hospitalar, na área de comércio, porque onde que ele vai mais é nessa região de banco ou da área de saúde. Onde vai precisar transitar na rua, né? Então, ou seja, nós vamos discutir onde que o cadeirante consegue subir na Lagoa Paulina, que é o principal cartão. Então, assim, peraí. Nós estamos discutindo lá na cidade. Tá sendo uma coisa inversa. Totalmente. Né? Totalmente inversa. Levar pra periferia aqui. E essa conversa, inclusive, é preciso ter atenção dos nossos governantes. Nós estamos num período de transição aqui. Isso é um assunto extremamente importante, até porque, assim, eu não sei se eles têm essa clareza de debate que vocês dois têm, que trazem para todo mundo do podcast, do 7 Dias News, em 7 dias, onde a gente vai reproduzir todo esse bate-papo. A gente está caminhando agora para o final do nosso bate-papo, porque, inclusive, Dias, eu não tenho condição financeira de sustentar 2 presidentes aqui. E aí, a vez que você queira pagar a hora deles, a hora deles eu vou agora, né? Pior ainda, mais caro. Que é bandeira 3, tchau. Então, assim, o Marcelo, eu queria... Márcio, por que eu tô falando Marcelo? Você tá falando Marcelo também. Eu não sei quem que é ele não, mas ele mexeu você. Muito engraçado você, né? Mas eu vou deixar, Márcio, para você dar o seu recado final. O Douglas é de casa também, logo em seguida vai dar o seu recado final. E assim, quiser falar um pouco sobre a Ascon7, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, colocar aqui as suas redes sociais para a gente poder marcar elas, inclusive. Tá aberto. E assim, de antemão já te agradeço ao Douglas também pela vida. Então é isso. Deixar os microfones abertos para você. Minha rede é Márcio Teixeira com 3T. A Ascon7, ela está aí à disposição de todos, consultores que quiserem aí fazer parte dessa luta. A gente sempre está discutindo questões no mercado. E a gente tem o nosso pleito. A gente está em período eleitoral. A Ascon7 é uma associação apartidária, entendeu? A gente tem no estatuto que o presidente dela não pode entrar na política, né? Se ele entrar, ele tem que ter um tempo para ele deixar de ser presidente, né? Então, assim, eu particularmente não tenho interesse nenhum na política. A construção civil me dá um rendimento maior do que política, então não vou para política também, e não é meu objetivo. Não gosto do trabalho, eu não gosto do ambiente. É um ambiente hostil, a gente vive na Câmara, a gente sabe o que é isso, entendeu? Às vezes um colega de trabalho é hostil a você, né? Pegamos lá várias discussões, então assim, mas a gente tem que conviver. O que a gente pede é uma consciência dos futuros governantes, Câmara Municipal principalmente, da importância da construção civil para 7 Lagoas. Nós não somos uma cidade do agronegócio. A construção civil é uma indústria hoje que gera dividendos para o município, como um grande conglomerado gera. Às vezes a gente fica aqui, uma empresa tal vai gerar X empregos, vai gerar X investimentos. A construção civil já faz isso, entendeu? A construção civil não perde, a indústria da construção civil, ela não perde para nenhuma grande indústria. A cadeia da construção civil não, ela é gigantesca, entendeu? Então, ou seja, quando você faz uma lei e impacta nela, você pode gerar distorções que às vezes não são mais nem recuperáveis. 7 Lagoas, com algumas leis, principalmente que foi em 2017, gerou um rombo na economia local que foi gigantesco. Então a gente não quer vivenciar isso de novo. Tudo é passível de discussão, é passível de um diálogo.
né? Como você está falando aí a questão do estacionamento, é passível tudo de uma organização, né? Mas a gente tem que entender a questão socioeconômica do nosso município. O IBGE é muito claro, acima de R$10 mil de renda é 1% da população. Então tem que se entender isso, entendeu? Que o impacto da lei é para quem ganha menos. Quem ganha acima de 10 mil não tem problema nenhum no mercado imobiliário. Ele consegue o imóvel que ele quer, ele consegue, entendeu? A condição. Às vezes ele nem precisa, né? Ele tá numa situação... Quem precisa é a baixa renda. Então a gente luta para isso, né? E a gente pede a compreensão dos governantes, né? Para sempre quando fazer uma lei que atinja a construção civil, para fazer muita análise, chamar as entidades, chamar os corretores, né? Chamar as instituições financeiras, né? Como uma instituição financeira, nesse código de obra, falou: olha, esse é o mercado de Sete Lagoas, esses são os dados. Se o código de obras avançar, isso aqui quebra. Entendeu? Ou seja, o rombo é muito grande. Então tem que se tomar muito cuidado com os impactos, né? Tem que sempre fazer isso. E graças a Deus nós chegamos em um consenso com a Câmara, entendeu? Foi positivo no final, não ficou nenhuma aresta, todas aparadas, resolvemos tudo, entendeu? Assim, relação nossa hoje com a Câmara boa, entendeu? Boa, foi suficiente. Tivemos nossos atritos, mas foi superado. Claro, e defendendo os interesses, né, da população de Sete Lagoas, Claro, exatamente o que você acabou de falar aí. Isso aí. Que são os compradores, né, desses imóveis. Douglas, mais uma vez você aqui com a gente. Douglas é de casa. Douglas é aquele tipo de caso assim, ó, pra gente trazer um bom convidado, nós precisamos acionar o Douglas. Aqui, Douglas, é o seguinte, ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? Então, assim, você continua aí com a gente sempre que você precisar. Um prazer receber você novamente aí. Vou deixar você livre para dar o recado final seu aí. Não, o prazer é meu, né? Bater um papo com o Márcio, que é um fera da construção civil. Ter feito um trabalho bacana aí com a Associação dos Consultores. Vocês também, né? A gente já é de casa, a gente está sempre aqui. Pegando um pouco do gancho do Márcio aí, eu também sou apartidário. A gente torce para a cidade dar certo, independentemente de quem venha. Quero deixar assim, só um recado um pedido, né, para quem, pro legislativo, pro próximo prefeito. Vamos ter preocupação com a mobilidade da cidade. Mobilidade de trânsito. Sete Lagoas, ela está crescendo muito para muitos lugares, né, Márcio? Está crescendo demais. E eu acho que é uma preocupação, eu falo porque eu estou num lugar que a preocupação do secretário de planejamento lá é a mobilidade. Pra vocês terem ideia, já teve dia de eu demorar meia hora para rodar 2 quilômetros, porque não tem lugar mais para sair de carro. Porque você acaba trazendo um monte de coisa para dentro da cidade. Sim. Então, tem que ter uma preocupação. Vamos olhar para a mobilidade aí. Atenção, candidatos, olha para a mobilidade de Sete Lagoas, porque eu acho que é um próximo problema que a cidade pode ter. A gente está falando de vários loteamentos, de várias coisas que estão vindo para a cidade, e eu não sei se tem alguém olhando para essa questão, tá? Agradecer vocês mais uma vez, deixar aqui o contato nosso aqui da Dizate, Imobiliária Dizate, lá no Instagram, né? No Facebook também no YouTube, a gente está lá. Sempre que precisarem bater um papo sobre mercado, a gente está aqui à disposição, não só sobre mercado, como por outros temas também. E mais uma vez aí, né? Obrigadão. E mandar um abraço para a patroa, Que não pode faltar. Tassiana. Beijão, amor, tô chegando aí já. Nossa filhote deve estar chegando aqui uns 15 dias, tá no finalzinho. Que bacana. E pro meu filhão também, que é o Felipe. E vamos que vamos. Doutor Dias, eu vou deixar você dar um recado final agora. Eu vou dar um recado. sim. Mas nós não combinamos, não. Aí você coloca. Eu tô sem tempo surpresa aqui. Deixa pra próxima? Deixa pra próxima, vamos combinar esse negócio aí. É uma situação difícil. Olha, eu queria, em nome do podcast, do Jornal 7 Dias, 7 Dias News, agradecer vocês. Em nome do doutor, que não quis dar o recado final aqui, eu queria agradecer vocês de casa aí também, que estão escutando esse bate-papo aqui. 2 experts no mercado imobiliário, na construção civil. Os microfones do podcast sempre estão abertos para você
Ah, prefeitura. Gente, esse negócio aqui é nosso. Então, assim, a prefeitura, inclusive, recebemos 2 pré-candidatos aqui já. 2 candidatos, recebemos Jean Milton e recebemos Juninho Nonô. Estávamos agendados com Douglas na sexta-feira, 13. O Link, inclusive, falou muita coisa que casa com o período tanto da construção quanto da corretagem imobiliária. Né? Estávamos agendados na sexta-feira, 13, com o Douglas Melo. Desmarcamos em função do aniversário do Dias, que eu marquei e não sabia que sexta-feira 13 era aniversário dele. Então a culpa foi minha. Então remarcaremos para a semana que vem, provavelmente. Estaremos recebendo o Douglas e o Dr. Euro. Vão vir os dois. E logo na sequência a gente vai estar recebendo a Carol e o Júnior Souza. Júnior Souza mais uma vez, a Carol pela primeira vez, né? Sim. E então é isso. Todo esse bate-papo vai estar disponível no Instagram do podcast, os cortes, no YouTube, no TikTok, nos 7 dias. Nos 7 dias, news na íntegra tá lá. E é isso, eu agradeço a todos vocês, agradeço o pessoal de casa. Muito obrigado, Dias. Tamo junto. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço.